Tem gente que acha que TOD não existe. Eu acredito também que muita gente diz que tem TOD, mas não tem. É falta de limites, é falta de uma série de coisas. Então, a gente idealiza uma maternidade, né? Uma paternidade, a gente idealiza. Mas é mais uma vez a vida ensinando pra gente que as coisas não são do nosso jeito, no nosso controle. E que no meio dessas dificuldades, a gente vai se adaptar. E no nosso caso, né, que temos o Espírito Santo, ele vai ajudar a gente. Agora uma pergunta, Bruno. O que você acha que os seus pais fizeram, assim? Porque é muito comum filhos de pastores que ou se desviam ou querem passar longe de ministério. Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Que alegria ter você aqui com a gente. Todo o nosso objetivo aqui, com esse cenário, com tudo, é que você se sinta sentando na mesa aqui com a gente, pra gente ter uma conversa, pra gente dar risada junto. Tem dias que a gente chora junto, tem dias que a gente se emociona, a gente é inspirado, é muito legal ter esse momento aqui. É como se a gente pudesse sentar num restaurante ali, pegar um café juntos e ter uma conversa. Que bom que você tá aqui. Queria te fazer um pedido. Se você é abençoado pelo movimento Dizascope, se inscreve aqui no canal. É uma forma gratuita e muito simples de você nos ajudar a fazer essa mensagem chegar mais longe. A própria plataforma entende que um canal é relevante pelo número de inscritos. Então, faz isso. Se inscreve aí no canal, você vai receber tudo que a gente está produzindo. E a nossa promessa é que a gente vai tentar só melhorar cada vez mais para te trazer aí todas as formas de crescer em semelhança a Jesus, que é a nossa missão. Beleza? Tô muito feliz aqui com a minha convidada, que vai ter um papo maravilhoso aqui. E eu quero que você puxe aí uma cadeira, fica confortável e vamos embora pro podcast de hoje. Bruna, olha, obrigado por você estar aqui, viu? Imagina, eu que agradeço. É uma alegria enorme estar aqui. É um prazer. Eu já sou tão edificada pelo Dizascope, né? Em todas as frentes e no podcast. O que você mais… Assim, você é de podcast? Eu gosto muito. Já assisti vários seus, inclusive. Tô tentando fingir costume, gente, né? Mas eu tô muito feliz mesmo. Obrigada, viu? Mas que legal. A gente tá a gente vai fazer 15 anos? Quanto anos? Eu vou fazer 15 anos, né? O Dizascope. Então é muito legal, assim, né? Porque você vai pegando várias gerações, né? Então, uma fase agora que tem idosos a criança acompanhando, assim. Maravilhoso. E é muito legal com os anos, assim, né? Mas, a Bruna Olli é uma cantora brasileira capixaba, nascida em Vila Velha do Espírito Santo. Tem aí 20 anos de carreira. E é mais do que o Dizascope. E começou a sua carreira porque você começou aos 13 anos de idade, né? Eu queria fazer a primeira pergunta de qual que é o seu background, assim. Você vem de uma família já de cristãos, já envolvida desde criança. E como é que foi o seu encontro com Jesus? Eu tive o privilégio de conhecer Jesus já bem cedo, né? Pelo exemplo mesmo da minha família. Eu venho de uma família cristã. Meu pai é pastor, meu avô é pastor, sou bisneta de pastor. Eu venho de uma família… Seu bisavô era pastor? Eu sou a quarta geração de pastores da minha família. Todos da Assembleia de Deus. Então, filho de pastor, né? Você sabe, é o primeiro a chegar. Ali, né? É o último a ir embora da igreja. Então, eu cresci nesse ambiente, né, da igreja. Foi onde eu aprendi a cantar, foi meu primeiro contato com a música. E o filho de pastor tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Abre culto, toca, canta. Então, essa foi a minha escola, assim. Mas eu lembro de, aos 9 anos, eu fazia minha confissão pública, né? Quando chamam lá na frente. E eu tenho isso na minha memória, né? De ir lá na frente, dizer, né? Confessar Jesus. Mas sempre foi uma coisa muito natural, assim, na minha família, né? Pelo exemplo que eu tinha em casa e dentro da igreja mesmo. Então, desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou de Jesus. Nossa, que legal. Quarta geração é difícil, porque na época dos nossos bisavós, né? O evangélico, né, o protestante ainda era pequeno no Brasil, né? Eu lembro de criança, poxa, eu tenho 37, então não é tanto tempo, mas eu lembro de, por exemplo, na escola ter uma pequena perseguição, entendeu? Eu lembro de na rua, os meninos, quando algum menino lá não gostava de mim, ia me xingava o meu pai por ser pastor e tal. Então,
era uma época já diferente. Então, imagina nossos avós e os nossos bisavós. Então, era diferente. Então, todos de Assembleia de Deus. Todos da Assembleia de Agora, uma Deus. pergunta, Bruno. O que você acha que os seus pais fizeram, assim, que eles acertaram? Assim? Porque é muito comum, a gente fala, né, por filho de pastor e tal, mas é muito comum filhos de pastores que ou se desviam ou querem passar longe de ministério, né? O que você via, assim, que você acha que te atraiu para isso? Eles são muito, assim, apaixonados por Jesus. E dentro de casa, eles eram exatamente aquilo que eles pregavam. Olha. E acho também que eles me preservavam muito, né? Enquanto criança, adolescente. Nessas questões, assim, porque igreja tem muitos problemas também, né? E internamente, né? Quem é filho de pastor, quem é da família pastoral, lida muitas vezes com ingratidão, lida com muitas outras questões que nem sempre você pode… Nem sempre não, né? Não é bom compartilhar com uma criança, com um adolescente que ainda não tem uma maturidade, né, de assimilar aquilo. Então eu acho que eles me preservaram muito nisso. E com um exemplo mesmo, meus pais são pessoas que eu admiro demais. O meu pai e a minha mãe, assim, são minhas principais referências. Então meu pai nunca tinha aquela coisa assim, você não pode fazer isso porque você é a filha do pastor. Você não pode fazer porque você é filha de Jesus, você é crente. Então eles já viviam isso. Então isso sempre foi muito natural. Então eles pregavam e viviam realmente. E me preservavam mesmo, né? E a vida de pastor, ela é cercada de muita gente, mas às vezes é muito solitária, né? Então, nós ali enquanto família, né? A gente sempre era muito envolvido com tudo. Então, tinha momentos que você é adolescente, poxa, você não quer ir, mas a gente tinha que ir, porque né, você é o filho, você vai. Mas eles foram plantando esse amor pelas coisas da igreja mesmo, do reino de Deus. A igreja, né? No meu coração, assim, desde pequenininha. Então, eu acho que eles sempre incentivavam, me levavam, né, nos trabalhos. Fui fazer musicalização infantil, fui fazer várias coisas, assim, pra, né, dentro da igreja, pegar aquele amor também, né, pela noiva. Então, eu acho que isso fez toda a diferença, né, na minha criação. Isso é muito legal. Eu fico pensando muito nisso, assim, né? De que os nossos filhos estão percebendo, né? Que se algo faz mal para os pais deles e se algo faz bem para os pais deles. Né? Então, apesar de a gente falar, por exemplo, vamos para a igreja, é muito importante estar na igreja e tal. Eles estão percebendo, né? Poxa, mas parece que há uma tristeza no meu pai quando o assunto é a igreja, né? Então, eu acho isso bem óbvio, assim, por exemplo, do time de futebol, né? De uma criança torcer pro mesmo time do pai. Porque ele tá vendo o pai ali, cheio de entusiasmo e de alegria. O jeito que o pai dele fala daquele time de futebol e não sei o quê, e tem camisa e vai no estádio. Então, eu percebo isso, assim, que acho que um desafio nosso primeiro, lógico, nós, como pais, amarmos a igreja, né? Amarmos a obra do Senhor. Porque é o que você falou, tem dores, mas as alegrias são maiores, né? E você percebia isso, assim? Um entusiasmo dos seus pais em relação ao que eles faziam? Sim, eles são genuinamente pastores, sabe? E meu pai sempre fala assim, é uma honra ser pastor. Um privilégio. Ele fala, ninguém tome… porque a Bíblia fala, ninguém tome pra si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados. Ele fala, então é chamado. É chamado. É chamado. E se não fosse chamado, não permanece. Porque é um eterno se entregar, se doar, sem esperar nada em troca. Você faz por causa de Jesus, você faz porque você foi chamado para fazer aquilo. Porque se às vezes a gente for olhar para as pessoas, a gente não faz, né? Então por isso que é um chamado mesmo. E os meus pais, eles são genuinamente assim, pastores. E às vezes a gente fica assim, pai, como é que você… Por que você faz assim? Por que você aceita isso? Ele, filha… Por que você insiste nesse fulano? E ele continua, ele ama com amor, assim, de pastor mesmo. Então isso eu acho que faz diferença, né? Muito, muito. Porque quando tem o chamado mesmo… Porque hoje a igreja não é… Você tem falado muito sobre isso, né? Não é uma empresa, né? Não. É chamado, é reino de Deus. E a gente vê, assim, eu vejo meus pais como realmente chamados para pastorear, para cuidar de gente, sabe? Então, eu vejo muito isso na vida deles. Faz sentido. Quando a pessoa tá realmente na vocação dela, né? E aí você vê ele cumprindo aquilo ali, aquilo é inspirador, né? Eu presenciei a mesma coisa com meu pai, porque meu pai e minha mãe, até hoje, né? Eles, muitos anos de ministério. Se eu encontrar meu pai hoje, ele vai me falar, cara, semana passada, nossa, lá no SOS Casamento. Eles já fizeram, se eu não me engano, passaram
200? Eu não sei. Mas assim, centenas de eventos de recuperação de casamento lá no lugar que eles têm e tal. Ele vai me falar com a maior empolgação desse final de semana. Não, eu acho que foi um dos melhores. E tal. Então isso é muito inspirador, alguém vivendo sua vocação, né? Vivendo aquilo ali, isso é muito legal. E foi o que eu presenciei na minha casa. E isso me inspirou a falar, não, eu quero servir também, quero né? isso, né? É bonito porque é real, né? Faz porque… E quando você vê os frutos disso, né? Não tem preço. E quando fala, não, eu também quero isso pra minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero servir. Servir. E aí, cada um no seu chamado, né? E aí… Mas, normalmente, né? Quando a gente tem eu sempre falo, né, que parece que o filho do pastor, ele naturalmente ele vai sendo preparado para aquilo. A gente não pode generalizar, Não, né? não. Mas é muito natural, assim, que a gente já compreenda Tá tendo mais… um treinamento ali, né? É a sua vida, é seu habitat natural, assim. Então, algumas vezes, igual eu tenho algumas tias, né, as irmãs da minha mãe, que falaram, não quero casar com o pastor. Nunca vou casar com o pastor na minha vida. A minha mãe falava. Até porque na época deles, era uma época um pouco mais difícil, né? Era tudo mais regrado. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que usar roupa assim. Tem que usar roupa assim, tem que usar roupa assada. Aí a minha mãe, eu lembro que ela falava, eu nunca vou casar com um pastor, né? Ela tinha algumas feridas, né, da adolescência, assim. E aí, casou com um pastor. Virou pastora, não pastoreia. Não diga nunca, né? Não diga nunca. No final das contas, a gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça, né? Se a gente escolher o caminho do que Deus tem, às vezes a gente lá no início não entende, a gente acha que é melhor de um jeito, mas quando você tá ali vivendo o chamado, quando você tá ali vendo os frutos, e você fala, realmente vale a pena, mesmo sem entender, a gente ter esse passo de fé, porque a fé é isso, né? É você confiar que Deus tem o melhor, que Deus tá fazendo, e às vezes sem entender, você vai, né, debaixo de uma palavra, e aí você vê os frutos e você entende, realmente, era pra ser isso, né? Muito lindo. Eu digo assim que essa questão do pastoreio, da liderança, é como você disse, precisa ter chamado, precisa ser vocacionado por Deus. Não tente entrar nisso se você não é chamado, né? Por quê? Porque é extremamente desafiador. Mas para aqueles que foram chamados para isso, há uma graça do Senhor para aquilo ali, né? Então eu lembro que eu brinco, né? Que um dia eu estava na farmácia, aí chegou um rapaz para mim e falou assim: eu sou marido da fulana, tal, e era alguém que eu conhecia, eu e a Val conhecemos assim, mais novos. E aí eu falei, poxa, que legal, não sabia que vocês tinham casado e tal. Aí ele falou assim: comecei uma igreja. Aí eu falei, é mesmo, cara, lá no nosso bairro e tal. Aí ele falou assim, porque eu sempre tive o sonho de ter uma igreja. Aí eu falei, poxa, eu fiquei pensando comigo assim, né? Como assim, um sonho de ter uma igreja? Porque a igreja é isso, é você falar assim, gente, eu tô com um pouco problema, traz o de vocês aí. Tipo isso. Então eu falo assim, que é uma vocação dada por Deus. Então se você não vai nas suas ideias, né, não se autocomissiona, você tem que ser realmente eu sempre digo que igreja, assim, a gente não abre igreja, né? Igreja nasce. E aí sempre debaixo também de um… Sempre enviado por alguém, né? Não decido. Até mesmo Paulo, quando foi começar a pregar, né? Houve imposição de mãos, uma validação da igreja. Então a gente não começa a igreja porque a gente… Às vezes eu tenho um talento para pregar, né? Eu tenho um talento para reunir pessoas, para liderar. E não necessariamente você tem um chamado para pastorear, né? Quando você tem isso, acho que Deus começa a enviar o povo para você. Um povo que é seu, né? Então essa é a oração que eu acho que a gente deve fazer. Então, Deus, se eu tenho esse chamado mesmo, traz esse povo. Traz o povo para mim. Eis-me Mas eu não vou forçar nada. Não vou forçar nada. Sabe que eu tô lendo Êxodo? E eu achei muito interessante ali o chamado de Moisés, porque a impressão que dá você lendo é que Moisés, ele tem um clique ali, tipo assim, não tem ninguém da minha idade de hebreu, porque morreu todo mundo lá de 2 anos, né? Então só tem eu aqui dessa idade, então Deus me protegeu. Eu fui treinado lá dentro do palácio, mas eu entendi, eu sou hebreu, fui discipulado pela minha mãe nesses primeiros anos. Cara, eu sou libertador. Eu acho que ele teve essa sacada, assim. Eu acho que Deus quer. Só que aí, ele meio que se auto-envia. Ele vai e já mata um egípcio lá, tentando fazer na força do braço. E aí Deus tem que pegar, levá-lo pro deserto.
e ele passa 40 anos no deserto. E quando Deus vem chamar ele, eu tenho a impressão que essa tem que ser a disposição de coração. Ah, Deus, acho que não. Ah, não sou capaz, não. Eu não consigo, não. Essa clareza para Deus poder terminar dizendo assim: sou eu que vou fazer. Você pode emprestar sua boca, pode emprestar sua música, você pode emprestar entendeu? Suas habilidades, porque sou eu quem vou fazer, né? Então, eu acho que o chamado nosso para qualquer coisa, né, precisa estar nesse lugar, né, de total dependência de que Deus vai fazer, né? Agora, como é que foi para você compreender a sua vocação? Eu sei que você começa a se envolver com música ali na igreja, tal, mas desde muito cedo você entendeu, tipo, cara, Deus me chamou para isso aqui? Foi. Na época era CD ainda que eu tinha gravado. Eu gravei o primeiro CD com 13 anos. Mas com 13 anos Você que não uma sabe menina. o que é CD, coloca na tela aqui. Hoje a gente tem que explicar mesmo, já estamos nessa fase, né? Eu tô aqui agora com meus 35 anos e as pessoas já falam, eu falo CD e como assim, né? O que é isso? E aí eu gravei, né, aos 13 anos, mas eu era uma menina. Foi muito assim, as coisas foram acontecendo, né? Uma gravadora me convidou, meu pai foi um grande incentivador, fez toda essa ponte, mas eu fui muito assim… vamos ver o que vai ser, né? Continuei estudando e tal. Aí já no segundo CD eu tinha 15, já fui para uma gravadora, né, de nível nacional. E nisso eu comecei a viajar muito, comecei a viajar o Brasil todo, com né? 15? Com 15 anos, que eu fiz parte lá da Graça Music, né? Então eu comecei a viajar muito com R.R. Soares, vários lugares. E aí, eu não conseguia… Aí chegou a fase de entrar na faculdade. E eu falava, não, eu vou ter um trabalho à parte, falando viver de música, eu ficava, não dá pra viver de música gospel, então eu tinha essa preocupação, assim, né, de como que eu vou me manter. Mas eu sempre levei o ministério muito a sério, né, até pela minha educação com os meus pais sempre viajando comigo, me acompanhando, né, entendendo, olha, você tá indo pra um altar, né, então, consagração, e sempre levei a sério, mas assim, eu até então eu não enxergava aquilo como… talvez a minha missão de vida, vou viver disso. E aí, quando eu cheguei na faculdade, na época de entrar na faculdade, eu comecei a fazer publicidade e não conseguia mais conciliar. Foi um momento que eu tava viajando muito, a gravadora me trazia muito, né, era no Rio na época. E aí o meu pai falou comigo, né, filha, o que você tá vivendo agora é o que muitos cantores gostariam de viver, é o que Deus tá fazendo na sua vida, é uma oportunidade. Segura um pouco a faculdade e depois você faz, você só tem 18 anos, né, vai, daqui a pouco você volta e faz. E aí eu peguei essa palavra e comecei a trabalhar, né, no ministério. Falei, talvez eu realmente vou viver essa vida de itinerante mesmo. Não era assim muito o que eu queria na época. Eu sempre fui meio controladora, assim, eu precisava ter uma certeza. E a vida do itinerante, você não tem certeza de nada, né? E aí, nisso eu continuei, né, no ministério. E depois consegui fazer a faculdade, fiz faculdade de música um pouquinho depois, já com meus 20 e poucos anos. Fiz a faculdade de música, já consegui uma facilidade maior, porque eu já trabalhava com música, então meus professores me ajudavam. E depois eu consegui fazer também a faculdade de teologia, fiz à distância, mas aí eu consegui concluir mais 4 anos. E aí, não parei mais, mas foi nessa fase, assim, com os meus 18 anos, que eu entendi que Deus estava realmente, né, me levando para viver do ministério. E aí eu comecei a viajar e não parei mais, né? Visitando igrejas, várias cidades. E como é que foi para você desde cedo, viajar, né? Como é que era para você isso, assim? Como é que foi para a sua formação, né? O que foi de bom disso? O que foi de ruim disso? O que você analisa hoje, olhando para trás? Eu me tornei, assim, um pouco mais independente, né? De ter que me virar, ter que, né, me cuidar. E muitas das viagens que eu fazia eram bem intensas, assim, de muita agenda. Culto de manhã, culto à tarde, cultos à noite. Então, eu não tinha essa coisa, assim, muito espaço para aquelas frescuras, aquela coisa de artista, sabe? Era bem na raça, assim. Então, isso me ajudou muito a ser mais prática no dia a dia. E também me fez valorizar muito, assim, família, minha casa, né? Não tem nada igual a casa da gente, né? Nosso refúgio. E depois que eu tive filhos, aí foi muito difícil. Porque até então eu viajava, né? Fazia as coisas, voltava. Quando você faz o que você ama também. Eu amo música, então eu gosto de estar cantando, né? E quando eu estou ministrando, falando de Jesus e vendo a igreja, né, sendo tocada, impactada
é uma sensação, assim, eu falo, Deus, eu sou tão pequena, eu não tenho nada. Mas você saber que Deus tá te usando, né, pra impactar a vida de alguém, é algo, assim, maravilhoso demais. Então, eu tô no altar, é o lugar que eu amo estar. Eu não me vejo, assim, fazendo outra coisa. Mas quando eu tive filhas, né, a minha primeira filha, hoje ela tem 8 anos, quando a primeira vez que eu fui viajar, eu tive que deixar ela. Nossa, eu chorava. E eu sabia que, né, eu tava indo pra cumprir um chamado, um propósito. Mas era muito difícil o meu lado mãe, né, de deixar. Sim. Mas eu fui entendendo, né, que eu preciso… Filhos são bênção, filhos vêm não pra impedir, né, o chamado de Deus. Claro que a gente tem depois algumas ressalvas. Eu não fico mais uma semana fora, né, a gente diminui o ritmo. Mas eu também entendi que eu preciso ensinar pra ela que eu tô indo, né, falar de Jesus. Né, quando eu falo que eu tô indo viajar, eu falo, mamãe, trabalha assim, viajando. Ela, mas por quê? E aí, quando eu volto, eu conto pra ela, filha, sabe quantas pessoas aceitaram Jesus quando a mamãe cantou? Sabe quantas pessoas… Eu fico contando as coisas pra que ela entenda o que eu tô indo fazer, né? Eu não sou só, tá indo cantar, fazer um show. Não, ela precisa entender. E eu acho que isso também é plantar esse temor no coração dela, o amor por Jesus, por almas. Mas viajar, assim, é sempre muito difícil, né? É legal você conhecer outros lugares, você conhecer diferentes culturas, diferentes Até igrejas. eu acho que era uma coisa legal de você compartilhar, assim, porque as pessoas que olham, como foi no Instagram e tal, acreditam, poxa, olha, eu queria essa vida de poder viajar. Ponte aérea, cada dia numa porque igreja. As pessoas têm essa ideia. Quem, por exemplo, já fez alguma viagem, provavelmente de avião, ela tem essa ideia, né? Vou lá pegar um voo. Só que ela pegou esse voo provavelmente para tirar férias. Ela não pegou um vou para ir em algo que era uma responsabilidade, né? E é um voo rápido e a volta rápida e, né, toda a logística disso. Então tem muita gente que glamoriza uma coisa que é extremamente desafiadora, né? É muito, né? Você deixar a sua casa, deixar a sua zona de conforto, deixar a sua rotina. É cansativo, é voo que atrasa, é voo que é cancelado. A logística às vezes não é boa, você tem que ir um dia antes, tem que voltar um dia depois. E para você sair de casa, todo um trabalho para deixar as coisas funcionando, né? A rotina da escola, o dever de casa. Então tudo tem que estar funcionando mesmo você estando em outro lugar. Então tudo isso é bem puxado, é cansativo. Mas assim, no fim das contas, né, é o que eu falei, quando você tá ali fazendo o que, né, Deus te chamou para fazer, é um privilégio. Nem sempre vai dar tudo certinho, né? Mas isso faz parte do sacrifício, né? Sim. Senão não é sacrifício. Se tudo fosse 100% perfeito, né? A gente não tá sacrificando. Eu aprendi muito com meu pai, assim, que meu pai sempre serviu as igrejas, tá? A vida inteira eu vi meus pais fazendo isso, né? E eu sempre aprendi com eles essa questão de os filhos entenderem que é o nosso ministério, né? É da família, né? Então, por exemplo, a Val sempre foi muito intencional de… Olha, o pai tá indo lá trabalhar e aí vamos orar pelo pai. Então ele tá indo lá, ele vai pregar nesse lugar, vamos orar aqui para que Deus abençoe o que vai acontecer lá. E então eles… Entendeu? Eles iam ligar e eles perguntaram, e aí, como é que foi? Deu certo? Deu isso, aconteceu e tal. Então eles se sentirem, assim, participantes. E lógico, eu que estou muito envolvido com a igreja local, mais ainda, é mais fácil ainda, né? Você pegar eles ali e falar, isso aqui é o que Deus está pedindo pra gente construir e tal. Então é muito importante isso. Porque muita gente tá fazendo essa divisão, né? Não, eu preciso dar um tempo aqui no ministério porque eu tenho que investir na minha família. Né? E eu entendo o que a pessoa está querendo dizer, mas eu acho que é muito importante te olhar dessa forma. As duas coisas são juntas. Servir a família é um ministério, e servir o ministério precisa ser com a sua família, né? Então essas coisas precisam ser juntas, né? Isso faz toda a diferença, né? Você vai e você sabe que eles estão bem, você sabe que tem gente orando, né? E você, espiritualmente, você sente a diferença, né? De você ter uma cobertura, sua família, né? Tá ali orando por você. Depois, esse compartilhar também, que edifica, né? Os filhos, edifica, né? Todo mundo da casa, da família. Então, isso faz toda a diferença, assim, no E uma pergunta, você começa a viajar muito cedo e tal, e uma das coisas desafiadoras também do viajar é que o Brasil, infelizmente, ele tem um coração com uma tendência mais idólatra.
né? E principalmente com a galera da música, né? E teve algum momento, assim, que você se sentiu, tipo, opa, tá querendo entrar no meu coração isso aqui? Porque quando vem alguém de fora, a gente tenta uma coisa de honrar e tal, e celebrar essa pessoa. Só que imagina essa pessoa toda vez recebendo essa honra, isso pode ir entrando no coração. O que você faz pra proteger o seu coração? Olha, a gente precisa, né, tá muito conectado com o Espírito Santo mesmo. Eu falo que no altar a gente transborda aquilo que a gente é no secreto. Então, quando você vai com o coração, você tem um preparo antes espiritual de oração, de jejum, né, de se preparar mesmo para. A gente tem que fazer isso na vida inteira, né? Mas você fazer intencionalmente para os lugares onde você vai ministrar, apresentar esses lugares, porque você blinda um pouco o seu coração, né, de chegar nas igrejas, nos shows, nos eventos, e sim, tem esse carinho das pessoas, às vezes extrapola, para que isso não entre no coração. Mas eu acho que o principal é manter minhas raízes na minha igreja local. E ter pastor, né? Ter liderança. Eu nem tenho a opção de não ter pastor, porque meu pai é o meu pastor. Ah, é? Você tá na igreja do seu pai lidera? Eu sou da igreja do meu pai. Mas eu, mesmo viajando, mesmo cantando fora, eu sempre sirvo na minha igreja local. Canto na igreja. Também não sou aquelas, não, hoje eu canto tanto fora e agora eu sento aqui, eu quero só receber. Porque eu também entendo que as pessoas… a minha igreja ora por mim, a minha igreja torce por mim. Eles são intercessores, eu tô viajando, eles estão orando. E às vezes eu chego, eles querem me ouvir também. Eles querem receber daquilo que Deus, né, me entregou. Eu também gosto de sentar para ouvir, para receber, é importante. Mas eu faço questão de fazer parte da igreja local, né, de ter pastor, de ter raízes, né. Na minha igreja eu faço backing para outras pessoas cantarem. Eu acho que isso também faz o nosso coração ir para um lugar certo, né. E é até engraçado, porque às vezes eu faço o back da minha própria música. Aí eles colocam minha música para tocar, aí o ministro fala, não tem condição, você não pode fazer backing pra mim. Aí eu falei, posso, eu tô aqui pra te servir, eu tô aqui, vai ser uma benção, dou palavra de incentivo, dou as dicas. Eu acho que isso faz… sei lá, o nosso coração ficar protegido, lembrar que não é a gente que faz, que é o Espírito Santo. Então, acho que hoje, mais do que nunca, né, nós que somos cantores, nós que somos itinerantes, e principalmente na área da música, porque a música realmente as pessoas, mesmo no meio evangélico, né, essa questão da idolatria é muito presente. E com rede social também, a gente tem que sempre, né, assim, buscar o foco em Deus, conversar, ter um líder, você trocar ideia, falar, olha, eu tô sentindo isso, isso aqui não tá legal, ora comigo. Porque a gente começa a comparar, a gente começa muitos likes, às vezes, né, se basear nisso, como se o sucesso, né, os frutos do nosso trabalho se medissem, né, por esse reconhecimento em rede social. Então a gente tem que realmente cuidar do coração, ter liderança, ter igreja local, né, e acima de tudo orar muito, porque se a gente, né, tiver firme assim com o Espírito Santo, ele mesmo fala pra gente, né, falou, opa, não é você não, hein, cuidado, né. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que Jesus envia os discípulos, né, de 2 em 2 para cidades e tal. E aí ele fala assim, ó, tô dando autoridade para vocês curarem os enfermos, expulsarem demônios. Aí eles voltam. E é muito interessante essa passagem, porque eles voltam impressionados pelo fato dos demônios obedecerem a eles, né? Então eles voltam e falam, meu Deus, Jesus, nós temos autoridade sobre os demônios. E a gente fala e eles saem, e eles estavam assim em êxtase, né? Imagina, chegar dia de alguém possesso e falar, sai em nome de Jesus, e a pessoa se liberta. E aí, cara, Jesus é muito cordial, né? Ele fala, olha, é incrível mesmo, eu vi Satanás caindo do céu, né? Ele fala, mas aí ele dá um alerta para eles. Fala assim, ó, deixa eu dar um alerta para vocês. Não se alegrem, porque os demônios lhe obedecem. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E isso pra mim é tão forte, de tipo assim, nunca eu posso deixar nada superar a alegria da minha salvação. Eu não posso falar assim, você viu meu podcast que a Bruna deu não sei quantas visualizações. Isso, eu posso ficar alegre com isso, claro, mas isso não pode superar a alegria da minha salvação, né? Poxa, olha aí, vamos abrir mais uma igreja, ou a igreja estava lotada domingo. Legal, Jesus ia falar, muito bom, mas alegre-se, porque o seu nome está escrito no livro da vida, sabe? Então é isso que você está falando, esse voltar para esse lugar da oração, da devoção, e manter o nosso coração ali, eu acho que é a principal coisa. E, cara, concordo 100% com você.
é a igreja local. Eu digo essas duas coisas. A igreja local é a nossa família, porque é o chão de fábrica, é o comum. É isso. É a vida comum, né? Então você tá ali tirando lixo, você tá ali lavando louça, você tá ali, no meu caso lá, tendo que arrumar um negócio que quebrou na casa e não sei o que e tal. Você tá ali na vida comum, ninguém quer tirar foto com você, ninguém quer nada, ninguém quer que você É só assine mais uma nada. pessoa. Exato, e a igreja local. Isso ensina muito a gente. Nossa, isso é E maravilhoso. isso ensina também as outras pessoas, né? Uhum. Porque uma hora você tá lá no Dizascope e daqui a pouco você tá aqui, né? Exato, E exato. isso ensina pras pessoas E o ponto também. é que esse aqui é o normal. É. A conferência, ela é falsa. Não falsa, né? De mentira e tal. Mas É o plus. aquela pessoa não te conhece, né? Sim. Ela fala, você é incrível. Eu falo, poxa, isso que você viu o vídeo, né? Você não conhece eu, né? Aí, E tem um aqui gostinho é diferente real, né? ministrar na igreja local. Sim, tem. Porque as pessoas te conhecem do dia a dia. Exato. Elas conhecem seu coração, elas convivem com você, elas já arrumaram cadeira junto com você, elas já viram você ali naquele dia a dia. Então, eu acho que quando você ministra na igreja local, eu não sei se, sei lá, não diria que é uma responsabilidade maior, mas sei lá, eu me sinto… É mais desafiador. É porque eu falo, olha, aqui é o mesmo público, são as mesmas pessoas. É gente que me conhece, é gente que, não tô esperando você, né? E sabe uma outra coisa? Eu comecei o Dizascope há 15 anos. E só que a igreja aqui vai fazer 9, né? Então, eu teve um período aí de 6 anos que eu estava com o movimento Dizascope online e tal, mas não havia uma igreja local aqui. Eu estava na igreja com meu pai, né? Então eu saía para pregar e tal, então eu comecei a ir em algumas conferências e tal, né? Por causa do Dizascope, por causa da internet, as pessoas me chamavam, por causa do meu pai e tal. E aí eu pregava de um jeito. Quando a gente começou a plantar a igreja e pastorear a galera, mudou a minha pregação. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Teve um irmão que a gente cuidou, tal, tava com leucemia. E foi fazer o transplante de medula e tal, e não deu certo. E eu lembro de um dia, acabar o culto, a esposa dele vem e fala assim, olha, ele quer falar com você. A esposa dele me ligar, né? Ele quer falar com você. E aí ele colocar em FaceTime assim, e ele me falar, pastor, não aguento mais. Eu não tô mais aguentando, eu vou entregar. E eu queria agradecer de você ter me pastoreado. E foi a última vez que eu falei com ele, passou dias, ele morreu. E falar pra ele, cara, vai em paz. Estamos aqui pelos seus filhos, pela sua esposa e tal. Você não consegue subir mais lá e falar, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Quem crê, dá um pulinho. É aquela mensagem pastoral, né? Não consegue mais, né? Eu admiro muito vocês, pastores de igreja local, porque eu acho que a Bíblia vai ficando pequena, né? Todo domingo vocês têm que trazer um sermão assim, diferente. Aqui é mais boa, porque tem 350 pregadores aqui. Não é? Mas assim, você fala… Mas é verdade. Eu sei, a palavra sempre se renova, todo mundo já ouviu, né? essa eu já ouvi, O pastor. Espírito Santo… E às vezes você vai pregar, às vezes, o mesmo sermão, mas Sim. Deus fala de uma forma diferente. Mas é desafiador, né? Porque quando você é itinerante, você pode repetir aquela mensagem outra vez. E você vai falar e vai embora, né? Agora, no domingo, você vai falar e a pessoa tá ali. A pessoa, de novo, que tá doente, a pessoa que tá passando por um filho. Você sabe o que ela tá vivendo, né? Você conhece. Desafio, né? E você não faz mais promessas vazias. E eu tenho percebido isso também. A música também, ela é muito diferente de pessoas que estão produzindo algo a partir da igreja local. Que não estão produzindo algo a partir de um castelo que não tá tocando, não tá vendo a realidade do que tá acontecendo, né? Então é a partir da igreja local. Eu acho poderoso as músicas que surgiram, né? Desde o Diante do Trono, as comunidades, o próprio Hillsong, a Bethel, que eram igrejas locais produzindo músicas da teologia local, né? Eu acho que isso é muito poderoso, né? Não, demais. E a música, a gente faz a música pra igreja, Exato. né? É claro que também tem o lado, assim, evangelístico da música, que é interessante. Por isso que também é legal vários estilos e tal. Mas as músicas a gente faz pra nós cantarmos pra Deus, quando a gente tá junto, nos ajuntamentos. Então, quando você canta dessa realidade, muda o ambiente, né? E eu acho assim, tá voltando, né? Porque teve uma temporada agora de muita música na primeira pessoa, né? De meu. E não que tenha problema, mas eu vejo que era uma música que surgia
pensando muito no lugar secreto da pessoa, né? Então era muito assim, de devoção para um momento devocional, né? Então eu falando, Senhor, eu tô aqui diante do Senhor, né? Me sonda e tal. E é muito legal, mas eu acho que tá precisando voltar uma produção maior de músicas no plural, né? Nós estamos aqui, né? E a gente, como as músicas que surgiram das comunidades, né? Nós estamos aqui diante do Senhor, viemos aqui para te adorar, né? E as de comunhão também, né? Sim. Antigamente tinha muito Verdade, mais, né? Que dava pra cantar olhando pro irmão. Olha assim. pro seu irmão, pega na mão do seu irmão. Mas a música, isso é legal, né? Porque quando você pega também um pouco mais atrás, antes dessa fase, eu acho, da primeira pessoa, músicas de devoção, eu via muito as músicas, na época que eu era criança, sempre também na terceira pessoa. Você falando pras pessoas Sim. do que Deus faz, do que Deus vai fazer na sua vida. Sim. E depois a gente veio para um movimento mais vertical, né, onde tem mais, aí entrou Hillsong, essa coisa mais devocional. E essa questão também do nós, né, igreja, isso agora eu acho Cantando como um corpo, né? A música é maravilhosa por isso, porque hoje a gente tem música para tudo, né? Verdade. Tem música que funciona mais, funciona assim, falo no bom sentido, mas dentro do culto, e tem músicas que, se você tocar no culto, tem nada a ver. Mas são músicas que são importantes você ter, porque às vezes você tá viajando no carro, você quer tocar uma música diferente, você quer uma música que seja, né, cheia da palavra de Deus, né, que edifique, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, músicas que vão gerando fé no seu coração, mas que você quer cantar, alto, botar o som alto, Que cantar dá pra com as pôr numa crianças festa no de carro, aniversário. numa festa. Tem vários, né? Então é legal a música, a gente ter essa Diversidade, né? diversidade, isso é muito bom. Nossa, agora você lembrou, essas músicas falavam um pro outro, né? Tinha umas horas que dava vergonha. A Nath adora. Aquela que era Somos Corpo. Assim, aí essa aí tinha que pegar na mão do Assim vem irmão. Meu, aí olha no olho do seu irmão e canta, cara. Porque ela é comprida, Totalmente não dava ligado, mais. Aí você olhava pra unidos. frente. Hoje o pessoal na pregação já não quer Já não repetir. quer mais falar nada, Imagina né? cantar uma música junto, de Inteira. mão dada, já não esquece. Mas é verdade. Aí fala, pega na mão do seu irmão, mão suada do irmão. Fala, nem conheço esse irmão. Aproveita e se apresenta pra ele, vai. Mas muito legal. Então, hoje já são… Você falou que começou 13 anos. Foram quantos álbuns no total? Foram 5 CDs, né? E aí depois já, nessa transição da música digital, aí já foram vários álbuns gravados, né? Eu já não sei quantos não. Teve um álbum ABBA, que foram 11 canções. Depois eu lancei alguns singles. E depois que eu fui pra Mozilla Records, a gente lançou 2 projetos ao vivo, né, que foram todos captados ao vivo, gravamos, né, em São Paulo. E aí já foi… um foi durante finalzinho de pandemia, então não tinha público, né? Mas a gente tentou ainda trazer essa coisa do ao vivo, da ministração, tanto áudio e vídeo, tudo captado assim, junto. E depois, pós-pandemia, a gente conseguiu fazer um álbum lindo, que é o mais recente, inédito que eu tenho, né? Que tem a música Gratidão, Nunca Abandone a Fé. Que são músicas que estão, né, realmente marcando mesmo, né, esse tempo de Deus, assim, no meu ministério. E foi lindo, né? E aí, depois desse, a gente gravou o mais recente, que é um acústico, que é bem nessa proposta do que a gente tá falando. São músicas… É um álbum pra você ouvir no carro, você ouvir num jantar, você tá recebendo os amigos. Porque ele é todo acústico, né? De músicas que marcaram minha adolescência, músicas que eu ouvia, né? Tipo O Tempo, de Oficina G3, Amo o Senhor, né? Músicas que eu gostava de ouvir. E a gente traz uma releitura, mas com essa intenção mesmo de… Não é música pra cantar na igreja, é essa coisa do streaming mesmo. E aí, agora a gente já tá com um projeto novo, graças a Deus. Daqui uns dias a gente já vai gravar. Já vai gravar. A gente sentou pra escrever as canções, que é uma coisa bem legal também, nesse processo todo de escolha, né? E nesses 20 anos, né, eu tive algumas mudanças, né? Agora a gente tenta de forma intencional sentar pra escrever as músicas. E aí isso é muito legal, porque a gente pega coisas que a gente tá vivendo, né? Eu chamei alguns compositores, a gente se reúne, tá ali a Bíblia, tá ali um piano, um violão, e fala, olha, hoje no meu devocional, Deus me deu essa palavra, e aí a gente troca ideia. Cada vez mais comum isso, né? E isso é muito legal, porque você não vem só reproduzir uma música que já veio pronta. Por mais que quando a música chega pra você, de um outro compositor, que também é bem legal, né? Eu já gravei músicas de vários colegas,
E aí você ouve a música e se identifica. Então você canta também com verdade. Mas uma coisa que nasce de você é diferente. É muito poderoso. Então, e é muito do que Deus está fazendo naquele momento. De uma coisa que você sente que quer cantar, uma mensagem que você quer entregar. Então a gente compôs, assim, várias canções. E eu tô animada, daqui um dia a gente começa a gravar e já disponibiliza aí pra todo mundo. Que demais, Mas aí são muitos, que demais. São ao todo, sei lá, são mais de 100 músicas, assim, esses 20 anos, né? Isso é muito legal. E vai ficando um registro, é como se fosse um semear, um grande semear, né? Todas as canções, porque se você pensar, tem alguém acessando aquelas primeiras canções agora, em algum lugar e tá ouvindo, e agora tá chegando as novas. Então fica esse… Eu vejo muito isso nos vídeos do YouTube, né? Eu entro às vezes nos nossos relatórios lá, assim, aí tem alguém lá que tá ouvindo um vídeo de 10 anos tem atrás. Uns que a gente tem até vergonha, né? Teve um que eu apaguei esses dias atrás. Né? Falei, isso aqui tá muito errado. Alguns eu também confesso no meu canal. Eu apaguei, tá tudo privado agora. Porque, imagina, tô falando de 2003. Então, tem coisa… Eu tava vendo um vídeo esses dias que nem HD. A resolução tá tipo… Né? Não tem como melhorar. Sim. E é engraçado, assim. Mas a gente vai… É a história da nossa história também, né? O que a gente né, carregou até aqui. E se reflete hoje no jeito de ministrar, de cantar. Sim. É legal, mas tem coisa que a gente fica meio com vergonha. Você fala, meu Deus, não é possível. Assim, o de… meio mal feito, assim, até eu vou deixando. É que tinha um que tava muito errado teologicamente. Aí tem eu interpretei errado o texto. Falei, não, isso aqui vai ficar ensinando os outros errados. Deixa, eu vou tirar isso aqui. Mas… É a nossa história, né? Você pegar lá o meu vídeo, os primeiros, eu sem barba lá assim, todo acanhado, tem falando. Tem que até olhar direito pra ver se é você mesmo, tem né? Tem gente que nem saberia que era eu ali. Isso é muito legal, isso é uma jornada muito legal. E aí eu queria te perguntar um tema muito interessante, tem sido muito importante pra gente conversar e tal, que é das suas filhas, né? São duas filhas. Duas filhas, Sim. A Alice e a Luísa. A Alice e a Luísa. A Alice é a mais velha. A Alice tem 8 e a Luísa tem 4. Sim, e aí você descobriu que uma delas teve alguns diagnósticos, né? Sim. Qual é e o que foi que vocês descobriram? A Alice, né, que é a mais velha, ela foi diagnosticada com TEA, nível 1 de suporte. Mas antes um pouco do TEA ser diagnosticado nela, porque o diagnóstico dela veio um pouco mais tarde, veio com 6 anos. De 5 para 6 anos. Ela tinha também o diagnóstico de TOD, que é transtorno opositor desafiador, que até então eu não fazia ideia do que era. E como é que vocês chegaram? Principalmente no TOD, né? Como é que vocês chegaram nesse diagnóstico? Por que vocês procuraram ajuda? Desde os 2 aninhos da Alice, ela tinha muita rigidez comportamental, né? Com voz de comando. Você falava uma coisa e ela se opunha, mas se opunha, assim, com muita veemência, sabe? Às vezes até agressivamente. E poxa, uma criancinha de 2, 3 anos olhando pra mãe, pro pai, assim… Enfrentando. Como se fosse de igual para igual. E eu achava aquilo estranho. E eu sei que criança faz birra, né? Mas criança faz birra até certo ponto. Se ela vê que você não cede, não vou conseguir nada com a minha mãe aqui, não adianta. Aí ela entende e muda o foco, tenta de outro jeito. E a Alice, ela se mantinha por mais de hora em oposição, ela não desistia. E ela tinha dificuldade, às vezes, também de socialização com algumas crianças, de iniciar um contato, de iniciar uma amizade. Então, eu tinha que fazer a amizade para ela, fazer a introdução. E ela tinha algumas específicas que ela gostava muito, mas aí ela focava só naquela, não queria saber de outras. Então, na escola, e aí a escola sempre é uma aliada nesse sentido, né? Acho que a gente, como pais, precisa estar atento, porque tem pai que não gosta de ouvir muito feedback da escola, né? Mas na escola… Geralmente é negativo. Sempre é. E aí, quando ela tinha 3 aninhos, eu coloquei ela na escolinha, né? Tipo, creche, era meio período só pra ela desenvolver. E aí a escola me falou, mãe, você já ouviu falar sobre TOD? Eu falei, não. Ela dá uma pesquisada. E aí eu via que realmente ela às vezes tinha foco em alguma coisa, assim, um bonequinho sumia. Era o fim do mundo, assim. Era muita gritaria, muito choro de se jogar no chão. Eu falava, gente, isso não é muito normal, né? Vamos levar ela pra fazer alguns testes, levar no médico. Então a gente levou no neuro, levou no psicólogo. E é muito complexo porque as pessoas ao redor vão falar que sua filha é desobediente, né? Que a sua filha é rebelde, né? Às vezes a gente preferia não sair
Porque ir para alguns lugares era um desgaste emocional tão grande, era guerra, ela ia chorar, ela era muito chorosa, sabe? E aí a gente falava, vamos ficar em casa mesmo, porque era complexo. Menos transtorno. É menos transtorno, porque é muito desgastante. E é o que eu tô dizendo, as pessoas ao redor não entendem. Acha que é birra, Então, que é a pirraça. pessoa vai olhar e fala, pô, esses pais aí que não dão limites, né? E eu brincava muito que eu pago língua, né? Porque eu falava isso. Falei, isso é falta de correção. Isso é falta. A gente sempre aponta, né? E eu aprendi muito a não fazer isso. Porque depois que eu tive o diagnóstico, eu falei, poxa, talvez muitas das crianças que eu olhava e falava isso, é falta de um pai mais, né, duro. Talvez essa criança tivesse alguma coisa. Talvez não também. Talvez fosse só pai realmente negligente. Mas talvez tem não. os desobedientes. E continua às vezes, tendo, né? Mas e às vezes é o próprio pai também não sabe o que é. Então, eu aprendi muito com isso, né? Já pedi perdão ao Senhor. Mas aí a gente decidiu levar ela no médico pra ver se tinha alguma coisa. E aí, logo de cara, assim, com base no que a gente… nos relatos, relatório da escola, a gente já saiu com o diagnóstico de TOD, que é um diagnóstico clínico, né? Não foi de uma hora para outra, né? Foram várias consultas. Mas a gente já teve o diagnóstico do TOD com 3 anos de idade. E o TOD, assim, até a gente demora a assimilar um pouco, porque… Por essa impressão que, às vezes, muitas de nós temos de que… Tem gente que acha que TOD não existe. Eu acredito também que muita gente diz que tem TOD, mas não tem. É falta de limites, é falta de uma série de coisas. Mas quando eu olho para alguns quadros da Alice ao longo desses 8, quase 9 anos dela, eu falo, não é possível que isso não seja TOD. Porque a gente segue, né, o que a gente… Às vezes erra, muitas vezes, né? Mas assim, a gente tá seguindo a orientação do médico, do terapeuta, de como fazer esse manejo, como reagir diante de uma crise, se antecipar, fazer combinados, fazer rotina. E às vezes, mesmo assim, continua, mesmo com medicação. Então a gente vê que realmente isso é algo que existe. Uma oposição que é fora do normal. Ela encara você de igual para igual, do tamanho que você tiver. Eu tava vendo… Até a gente recebeu um profissional aqui, né, no podcast. E ele tava dizendo sobre isso pra mim. Eu acho, se eu não me engano, até foi fora do ar, não lembro. Mas ele tava dizendo sobre isso. Que o grande… eu acho que foi gravando. Que o grande ponto é esse, né? É com todo mundo. E essa falta de discernimento, porque a gente tem, né? Eu não vou brigar com isso aqui, que ele é muito maior do que eu, né? Eu não vou enfrentar isso aqui, que é uma polícia. Eu não vou, né? Então a gente tem esse cálculo, né? Então a gente vai ser rebelde com alguns e com outros não, porque a gente sabe que a gente vai perder. No TOD ele falou que não tem. Não tem. Não tem mesmo. Ele vai enfrentar um menino… O professor, a pessoa na rua, o pai, a mãe, os avós. Então, e é algo assim… E às vezes ela vinha até fisicamente pra cima. Ela puxa o braço e tal. E aí eu falava, realmente, ela tem o TOD. A gente precisa ajudar ela, né? Então a gente entrou com intervenção, uma equipe multidisciplinar, terapia, medicação também. A gente precisou entrar com medicação com ela. E aí, nesse processo de tratamento, né, que ela começou então a fazer terapia desde os 3 anos. Até você achar a medicação certa, que funciona, porque medicação é muito isso também. Tem coisa que pessoal, né? Não funciona vai funcionar melhor, né, uma dosagem, tem que fazer algum ajuste. Aí a gente também passou por diferentes lugares. E aí, nesse processo todo, foi, né, construindo também com a família, né? Olha, mãe, talvez ela tenha também autismo. Mas a gente não pode fechar esse diagnóstico agora, a gente precisa investigar mais. Então, durante esse processo, a gente vai estar investigando. Ela tinha muita resistência com o desfraude, e isso também chamou atenção. E algumas outras coisas que eu não sabia, né? Que eram estereotipias, que eram características do TEA. Porque até hoje se fala muito mais, né? Do que… poucos anos atrás. Mas até você ter alguém na família, você não mergulha nesse universo. Então, tem coisa que você sabe mais ou menos, solto. Isso aqui é autismo, isso aqui não é. Mas tem coisa que, por exemplo… andar na ponta dos pés. Eu não sabia, né, na época que isso era do autismo. Essa questão do calor… Eles sentem a temperatura, é tudo diferente. Não só a sensibilidade no som, né? Que às vezes
desregula, mas, por exemplo, na temperatura. E geralmente sente mais calor. Eles sentem mais calor. E às vezes, aí como mãe, né, você vai lá com casaco na criança, tá um frio. E ela tirava, não queria colocar. E aí quando é bebê… E tudo aperta, né? Tudo a textura incomoda, né? Etiqueta. E aí, eu botava casaco na menina, tava suando, mas suando. E depois que eu fui entender que o autista, etiqueta na roupa. A Alice tem uma fase agora, e assim, umas coisas que é do nada. Eu tive que cortar todas as mangas do uniforme dela, da escola. Porque ela está agora numa fase que ela só quer usar roupa sem manga. Porque a manga, ela ficava assim, ó, puxando. E aí, se você não sabe o que é, ela fala, mamãe, mas me incomoda. E tava começando a ferir já, porque de tanto que ela puxava, ficava enrolado aqui. E aí a escola não tinha uniforme sem manga. Aí eu tive que falar com a coordenadora. Eu falei, olha, eu preciso cortar a manga do uniforme. E aí a escola, não, tudo bem. Eu falei, porque a escola também entende a situação, precisa adaptar. Então eu mandei uniforme pra costureira, pra cortar. Então, são coisinhas assim que a gente vai aprendendo, vai se adaptando e fala assim, vou fazer o quê? Tá ela com um monte de roupa linda, não vai usar, porque ela não consegue usar, né, a blusa sem manga. Então são coisinhas. E aí que é uma coisa muito desafiadora, eu queria até que você falasse sobre isso, né? Porque há um processo de que precisa morrer a criança idealizada que a gente fez, né? De que eu vou vestir a gente o vai que ter eu que se quero que adaptar ela em algumas vista, coisas. né? Eu quero que ela faça tal coisa. E aí o meu sonho é que minha filha vai ser tal coisa. E não, ela vai ser aquilo que o Senhor planejou para ela ser, né? Exatamente. E desde detalhes como, talvez ela não vai usar essa roupa aí que você queria que ela usasse, né? Como é que foi isso para você, assim, chegar a algumas dessas conclusões, né? O que mudou como mãe pra você? Eu precisei entender isso e aceitar. De início, e eu acho que isso às vezes não é nem só com uma criança atípica. Porque às vezes você tem que olhar pro seu filho e ver se ele tem dom para aquilo, se ele tem jeito. Por exemplo, eu coloquei a Alice no balé, logo de cara. E ela não leva jeito para balé. Sim. Então, toda essa parte motora, ela tem mais dificuldade. E o balé, ela não se adaptou. E aí, mas eu precisava olhar para ela e entender. A gente, como mãe de menina, a gente quer botar a menina no balé desde cedo. Sim. E aí eu falei, não, vou tentar uma outra coisa. Então aí eu tentei uma luta, depois eu tentei uma ginástica rítmica, que aí eu já encontrei… foi do balé pra luta aqui, né? Até porque o Todd foi até, inclusive, o médico que falou. Uma coisa que ela extravase, legal, que ela libere verdade. a raiva e tal. E que também, na luta, eles ensinam muito essa parte de disciplina. Você não pode bater, né? Sim. Você… Tanto que eles falam de lutar, não de bater. Isso, então essa coisa é porque ela batia nas crianças na escola, a escola me ligava. Então, porque ela se opõe, então ela já foi pra cima de professores, né? Então, todas essas coisas na luta iria ajudar, né? Então, a gente tem que olhar pro nosso filho e entender que algumas coisas ele não vai fazer, né? Mas ele tem outras coisas que ele pode fazer. O autista, por exemplo, tem muita dificuldade de andar de bicicleta. Porque a bicicleta são muitas decisões para você tomar ao mesmo tempo. São os pés pedalando, a mão dando a direção e você tem que olhar para frente. Eles não têm essa facilidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Então, todo autista, ele tem dificuldade. Não tô dizendo que o autista não anda de bicicleta. Mas se andar, vai ter muito mais dificuldade. E aí, quando veio a minha outra filha, a gente tem também que saber equilibrar isso. Porque, aparentemente, ela não tem, né? Até hoje, com 4 anos. E com base do que a gente tem, né, de conhecimento disso, ela não apresenta, não tá dentro do espectro. E ela já tem facilidade de outras coisas. Então, aí eu tenho que levar uma pro balé, a outra pra luta. Aí mamãe, eu quero andar de bicicleta, outra, mas eu não quero. Porque aí a Alice também não quer. Ela tem dificuldade, tentou várias vezes, não quero. Se frustra. Mas eu preciso ensinar a mais nova. Porque o irmão do atípico, também, para eles também é um desafio. Entender as crises, entender que o irmão às vezes vai fazer coisas diferentes. E a gente, como pais, né, é natural que a gente dê muita atenção, porque ela precisa de muito incentivo. Suporte. Ela precisa de muito suporte. Mas não deixar de dar suporte para outra. Então a gente fica nesse balanço, assim, né? De equilibrar. Muito interessante. O diagnóstico dela veio tarde, porque na menina normalmente já vem um pouco mais tarde. Que elas são melhores de mascarar. Porque também, assim, o espectro da Alice é nível 1, né? De suporte. E isso dificulta muito
o diagnóstico cedo, porque ela andou no tempo certo. Ela falou no tempo, assim, o que a gente considera Na janela normal, ali, né? Então ela falou no tempo certo, ela andou no tempo certo, ela interagia, ela olhava nos olhos. Então, mas ela tinha outras questões, né, que a gente então não identificou. E às vezes o autista nível 1, ele sofre esse preconceito de as pessoas… Poxa, eu não sabia que ela era autista. E aí, alguns comportamentos… Não tem cara, né? Não tem cara. Aí, alguns comportamentos parecem que são malcriação, falta de limites, né? E isso, às vezes, é difícil, né, da gente explicar. Então, tem que lidar com esse preconceito. Os coleguinhas na escola, por exemplo, ela tem amigos na escola, ela interage na escola. Só que, por exemplo, uma criança nível 3, ela já é um pouco mais isolada dos colegas. Ela já tem um trabalho. A Alice, por exemplo, não, ela interage. Só que tem hora que ela dá uma desregulada. Ela tem alguns insights que as outras crianças olham pra ela e não sabe que às vezes é autista e falam, por que a Alice tá fazendo isso? Por que a Alice é assim? E aí, isso mexe com a autoestima dela, porque o autista é interessante, assim, quando eles… o Todd também, quando ela desregula e tem uns picos de agressividade, eles falam coisas e nem prestam atenção no que tá falando, e depois vem um arrependimento. E esse arrependimento dói na gente pai, na gente mãe, sabe? Porque ele não tem maturidade para lidar com essa pulsão de sentimentos. É um negócio como se dentro deles… Um médico uma vez me falou assim, pensa, Bruna, quando você sente um susto, sabe? Um susto mesmo. O seu corpo não dá uma… Carga. Ele falou, ela sente isso o tempo todo. E então imagina para uma criança lidar com isso. Porque Isso é muito aquela descarga da adrenalina preparando você pra lutar ou fugir, né? Pra correr, pra lutar. E é realmente, né? E quando isso passa, eles ficam assim… Eles choram. Esgotados Poxa, também. aí eles ficam mal porque gritou com a mãe, porque xingou, porque fez isso. Então, é muito difícil, né? Até ela entender o que ela tem. E é um processo, né? Porque ela só tem 8 anos. Uma esperança para todo mundo que tá nos ouvindo e que talvez está se identificando, até tem, né? O diagnóstico, a criança com diagnóstico, é que há uma melhora com a maturidade do cérebro, né? Conforme o cérebro vai amadurecendo e tal, cada vez mais vai ganhando recursos para ir lidando com todas essas questões, né? Por isso que a terapia é Exato, importante. a terapia é fundamental. É lógico que se você largar, pode ter grandes problemas, mas se você fizer o acompanhamento e tal, tem momentos que você vai falar assim, nossa, parece que não tá funcionando e tal, mas ter a paciência com a maturidade cerebral, o desenvolvimento, o córtex pré-frontal sendo formado, tal, várias das coisas vão melhorando e regulando e a pessoa pode viver uma vida funcional, né? Totalmente. Esses dias foi engraçado que ela falou assim, ela tava no meio de uma crise. E aí, eu tentando, né, manter a calma. E falei, você quer que a mamãe te ajude? Não quero. Você quer que a mamãe te ajude? Não quero. Falei, quando você quiser, então eu quero. E aí, você chama a mamãe que eu vou estar aqui. E aí, ela ficava me puxando, mas mamãe. Aí eu falei, você quer agora que a mamãe ajude? Ela, quero. É porque eu sou autista. E aí ela chorava, né? Porque eu sou autista. Aí eu comecei a falar, filha, mas é importante que ela entenda o que ela tem, né? Eu falei, mas mesmo a pessoa autista, filha, é só uma forma do seu cérebro pensar diferente. Na sua cabecinha funciona de uma forma diferente. Ser autista não é um problema. Tá tudo bem você ser autista. Tem várias crianças que são autistas. E aí você tentar explicar pra ela. Eu falei, mas você precisa entender que quando você tá se sentindo assim, por isso que você aprende na terapia a respirar, a parar, a mamãe te abraçar pra você ficar mais calma. Não é assim que a gente aprende lá? Ela Falei, então, é importante também, porque ela vai começar a se compreender. Ganhar recursos, né? E só o fato de ela falar é porque eu sou autista, é porque ela identificou que aquela reação dela que estava muito intensa pra uma coisa que aparentemente era pequena, pro autista é uma coisa muito grande. Mas ela entendeu que é porque eu sou autista, por isso que eu tô assim.
Eu falei, mas mesmo você sendo autista, a mamãe tá aqui pra te ajudar. Você precisa controlar as suas emoções, não é? Aí ela respirava, controlava. Aí você espera passar, espera o corpo dela, né, se regular de novo. E depois de algumas horas, chamei pra conversar e falei outras coisas. Então, assim, só que a gente… Pais também, a gente precisa, como pais, entender como lidar com isso. E não é da noite pro dia. A terapia é essencial, né? Tanto para a criança identificar, como para a gente, pai, identificar. O que a gente faz numa situação dessa. Ensina os dois, né? Porque até a gente aprender como lidar… a gente errou muito. E quando você não sabe lidar com as crises, e não só com o momento de crise, mas com o funcionamento mesmo da mente, do cérebro do seu filho, você não consegue ajudar ele a romper os limites, né? A se adaptar. Então a gente… eu ia até te perguntar isso, assim, qual a importância do diagnóstico? Porque, assim, é muito diferente de outras coisas. Então, por exemplo, sua criança tá lá com febre e tal, você leva no médico, aí vem um diagnóstico, ó, tem tal doença, então tem um prognóstico, toma esse remédio, faz esse tratamento e tal, não pode fazer isso, aquilo. Mas a verdade é que você tem ali a criança autista, ela recebe só um reconhecer de algo. Mas assim, você foi na segunda-feira lá no médico e voltou para casa, é a mesma criança. E qual que é a importância, assim, de você falar assim, tá, entendi, há um diagnóstico aqui, né? Antes não tinha certeza, mas agora eu tenho. O que muda, assim? Por que é importante esse diagnóstico? O diagnóstico, ele dá direção pra gente, né? Então, eu nunca tive problema. Eu sei que muitos pais, às vezes, não aceitam, né, um diagnóstico. Com o nome, né? Porque a gente não quer realmente que os nossos filhos tenham… Nada. Né? Perfeitos. A gente não quer isso, né? A gente não quer… Eu não quero que a minha filha tenha dificuldade de andar de bicicleta. Eu não quero que a minha filha tenha dificuldade com a alfabetização. Eu quero que, né, ela tenha aquele normal no processo de aprendizado, né? Então, a gente idealiza uma maternidade, né? Uma paternidade. A gente idealiza. Mas é, mais uma vez, a vida ensinando pra gente que as coisas não são do nosso jeito, no nosso controle. E que, no meio dessas dificuldades, a gente vai se adaptar. E no nosso caso, né, que temos o Espírito Santo, ele vai ajudar a gente, ele vai dar direção, ele vai, né, ajudar a minha filha. E cada evolução dela, né, cada fase que ela vence, cada desafio que ela consegue vencer, é uma vitória para nós e é uma prova e fortalece a nossa fé. Porque a nossa oração não é só, Deus, cura minha filha, que ela não seja, que ela amanhã acorde sem autismo, sem o TEA, né? E até porque eu não acredito que o autismo seja uma doença, né? É um transtorno, isso é bem… complexo, né? Mas quando você formas de olhar, né? Quando você tem um diagnóstico, você consegue ter direção, você consegue ajudar a criança. Porque se é difícil para nós, pais, você pode ter certeza que é muito mais difícil para eles. É muito mais difícil. Então, se você tem um diagnóstico, você vai buscar informação, você vai buscar direção, como fazer no momento de crise, como se antecipar, como, sabe, se preparar. Porque hoje eu saio, né, uma vez na igreja, e isso com a igreja é muito legal, porque assim, quando eu saía pro culto, eu entendia que eu tinha que levar um monte de coisa. Porque a minha filha, ela não é o tipo de criança que ela vai sentar no culto e vai ficar prestando atenção. Já é difícil para uma criança, né? Mas ela… Para vários adultos. Para adultos também tá difícil. Mas eu precisava levar vários recursos. Eu precisava levar canetinha, caderninho, o brinquedinho especial. Eu precisava pensar que ela poderia, em algum momento… Entende? Você ter recursos ali disponíveis. E aí eu lembro que a minha mãe falava assim… Você não… Ela usou uma frase… Porque até os avós também estão aprendendo, né? Você não tem que trazer esse monte de brinquedo para a igreja. Porque trazer brinquedo para a igreja não pode. Só que eu não estava levando o brinquedo para entreter ela, para que ela não prestasse atenção no culto. Mas em alguns momentos, até chegar na igreja, pós-igreja, e às vezes até em alguns momentos do culto, ela precisava estar segurando alguma coisa. Ela sempre teve coisa com miniatura. Então ela precisa… Aquilo dava segurança para ela. Sei. Então eu precisava levar.
entendeu? Ela fala, porque aí fica levando brinquedo pra igreja. Não pode, você tem que ensinar ela culto. Mas aí ela também aprendeu hoje, entende? Que a gente tem que se adaptar E uma dica, nessas estratégias. nenhum brinquedo que faça barulho. Às vezes a pessoa leva um negócio que liga e tem uma sirene. Não, tem gente que forra um monte de coisa assim, joga, a igreja vira uma brinquedoteca, Exato, né? Cara, a gente tá falando assim de coisa assim com equilíbrio. Ela tá ali no cantinho dela, aí, o fonezinho por causa do som, né? E tá ali, eu incentivo sempre que ela preste atenção no culto e tal, mas às vezes ela tá prestando atenção no culto, mas ela tá com um brinquedinho na mão. Que ela precisa a minha filha, daquilo. Luísa, a mais velha, ela vai fazer 15 anos. Ela também foi diagnosticada com TEA, também nível 1 de suporte. E é muito interessante, assim, ela precisa estar rabiscando. Então ela… TDAH também tem muito isso, né? Então ela também foi diagnosticada com TDAH e é o tempo inteiro, assim. Então ela tá ali fazendo um negócio, até teve vezes de eu falar assim, cara, você precisa prestar atenção. Ela levantar e falar tudinho que tava sendo falado. Né? E se ela talvez não estivesse escrevendo, ela não assimilasse o que você tá falando. Exato. Porque é como se eles precisassem daquilo pra conseguir ter atenção. É como se tudo precisasse de 2 estímulos, né? Por isso que é tão louco, assim. Uma forma diferente do cérebro processar. Sim. E a gente precisa entender isso, né? Às vezes a pessoa tá lá rabiscando na hora do seu sermão, você fala, nossa, minha tá anotando tudo, né? Mas ela, na verdade, ela tá rabiscando, mas ela tá assimilando. Sim. E eu acho maravilhoso, porque o meu sobrinho, né, Joaquim, que é o filho da minha irmã Letícia, ele também, né, foi diagnosticado com TEA. E eu percebi, assim, que a grande questão pra gente olhar pra tudo isso, e pode ser qualquer tipo de diagnóstico, tanto em você quanto nos seus filhos, é como é que nós vamos glorificar a Deus com tudo isso. Então, eu acho que vai uma coisa que vai até além da cura, sabe? A gente pode sim orar pelos nossos filhos, por nós, né? Por alguém, um familiar querido que tá doente em alguma coisa e tal. Mas a pergunta mais profunda é como é que glorifica a Deus com isso, né? Como é que glorifica a Deus com um filho com diagnóstico de autismo? Como é que glorifica a Deus sendo um autista? Como é que glorifica a Deus? E, poxa, a gente tá podendo conversar sobre isso aqui. Quantas famílias podem ouvir um podcast como esse, serem despertadas? Por quê? Porque você tá pegando isso e deixando Deus usar isso, né? Minha irmã começou a atender famílias. Então, olha só, ela estudou mais… É incrível, né? Que minha irmã, antes, solteira, foi fazer faculdade, fez o quê? Terapia ocupacional, né? Então, ela tinha todo o recurso para lidar com aquilo. Ela, meu cunhado Felipe, e eles começaram, então, a ajudar outras famílias. Ela começou a atender famílias, sabe? Para ajudar eles no diagnóstico e no prognóstico e tal. Então, é você pegar algo e falar assim, Deus, tá aqui. É aquela coisa, né? A sua dor, né? O seu desafio se torna seu ministério, né? Então, é entender que a gente tem que orar sempre. Eu oro para que a Alice viva plenamente tudo que Deus tem para ela, que ela vença essas limitações, né? E o que eu posso fazer, né? E toda a minha família, toda a rede de apoio que nós temos, para que ela viva o melhor, a gente vai fazer. Sim. E também a parte que cabe ao Senhor, né? O que Deus puder fazer, né, e for fazendo na vida dela, mas cada conquista é um motivo de glorificar a Deus. Cada o fato, sim, dela, coisas às vezes pequenas, ela ir lá na frente cantar na igreja, ela fazer uma dança com as crianças na igreja, uma criança que tem dificuldade motora, isso pra nós, assim, é milagre, é todo dia milagre. E essa dependência nossa, né, de Deus, e até como a mãe, porque é exaustivo. Tem dia que a gente fala, nossa, eu tô exausta, porque são horas de terapia, é aula disso, é aula daquilo, muitos estímulos, muito estresse, muitas crises para administrar, mais a vida, né? Mais outra filha, mais ministério. E aí tem hora que a gente tá sobrecarregado. E se não é o Espírito Santo, a gente fica louco. E uma das questões para mim, assim, em tudo isso o versículo que mexe muito comigo basta cada dia o seu mal. Qual é o desafio de hoje? Vamos vencer hoje. Bora, vamos vencer. Porque se a gente ficar assim, nossa, mas amanhã, mas depois de amanhã, mas o mês que vem, mas e quando ela tiver 15? E quando ela tiver 18? E quando ela tiver… Não, Deus não te deu acesso a esses. E se a gente ficar esperando a vida estar 100%, né, pra começar a glorificar a Deus, isso não
Isso hoje. não é fé, não é evangelho. É entender que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso para nós é suficiente. E todos os dias vivendo de milagres, né? De glória em glória, glorificando a Deus. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas pessoas olham para nós numa posição, né, de ministros, e você tá ali falando de fé, você tá ali cantando sobre fé, você tá pregando, você que Deus é bom, que Deus é bom o tempo todo. Gratidão. Gratidão. E eu tenho muita gratidão a Deus, mas eu tenho uma filha autista, eu tenho desafios, eu tenho problemas. Então, é aí que a gente prova o nosso amor por Deus. E quando a gente também canta isso, prega isso, vivendo, né, todos esses desafios, eu acho que isso traz ainda mais verdade para nossa canção, para nossa vida, né? Porque você tá cantando e as coisas estão meio fora do lugar, mas isso é a fé. Ainda que eu não veja com meus olhos naturais, eu sei que Deus tá ali. Eu vi uma vez, eu acho que foram os Bravos, estavam ensinando, né, que tem um tipo de adoração, né, um tipo de louvor que só é possível entregar agora. Nunca mais na eternidade vai ser possível entregar. Que é o louvor sacrificial. Que é no meio da dor. É no meio dos desafios, sabe? É passando situações que você não queria passar e você adorar ali. É só agora. Isso traz muita verdade, né, pra nossa adoração, pra nossa canção. Acho que Bill Johnson, né, que falou uma vez, quando perdeu a esposa, ele falou, eu vou ministrar hoje na igreja, porque eu só vou poder exercer o meu ministério agora, depois no meio da dor. Vamos estar eternamente não com vai ele, ter dor, sem não choro, vai ter choro, nada. Então não me privem disso. E é interessante, porque às vezes, por coisas tão pequenas, as pessoas abrem mão do chamado, de fazer, igual na igreja mesmo. Hoje eu não posso cantar porque eu briguei com o marido, ou porque tô triste, porque não consegui isso, essa porta fechou, perdi o emprego. Cara, então é nessa hora que você tem que cantar, é nessa hora que a coisa vai fluir, vai acontecer, porque nós não medimos, né, o amor de Deus à luz das circunstâncias. E ele continua sendo digno, ele continua sendo santo, e a gente foi chamado para viver pro louvor da glória de Deus. Porque a adoração é por quem ele é, né? Não pelo que a gente tá passando. Exatamente. Então a gente precisa entender isso e continuar. E é nesse ambiente de adoração, de entrega, que a gente é renovado para vencer o outro dia, para passar por essas dificuldades, porque é a presença de Deus. Aí é aquele toque sobrenatural de Deus. Então, assim, eu fico pensando nas pessoas que não tem Jesus, não tem como. Ainda mais com situações assim, que levam você a um esgotamento. Sim. E né? são fora do seu controle. Você não tem o que fazer. Então, se não é assim, o Espírito Santo sustentando a gente, eu não sei assim, o que seria. Então. Poxa, Bruna, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado pela sua vulnerabilidade, por você abrir e deixar que o Senhor use isso para abençoar outras pessoas. E obrigado por você estar aqui e por esses anos de ministério aí, de fidelidade ao Senhor. Amém. E que Ele te dê muita sabedoria, muito discernimento para as próximas etapas aí da sua vida, que haja muita clareza do Espírito para cada passo aí. Amém, em nome de Jesus. Obrigada a vocês pelo carinho, foi maravilhoso. Uma honra. Obrigada. A minha mesa aumentou aqui, ficou mais difícil. Tá muito chique. Glória a Deus. Obrigado você que foi aqui comigo, assistindo, ouvindo, você que tá aí fazendo sua esteira, você que tá lavando a sua louça, você que tá dirigindo. Obrigado por esse tempo abençoado. Eu quero só te fazer um pedido. Pega esse link e manda pra uma galera, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Quantas vezes nos tornamos apenas consumidores do Evangelho? Consumimos pregações, podcasts, louvores, cultos no nosso conforto e nos frustramos quando não é como queremos. Mas seguir Jesus não é consumir, é responder com a própria vida. A salvação não termina em nós, ela transborda, alcança outros e gera discipulado. E é sobre isso que queremos falar na conferência Lidere com Jesus. Faça sua inscrição agora.
Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesuscope. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas e a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesuscope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesuscope, se tornando um Jesuscopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesuscope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesuscope. Deus abençoe você.